Sabe aquelas palavrinhas minúsculas que a gente usa o tempo todo sem nem pensar? Pois é, elas são muito mais poderosas do que parecem. Hoje, a gente vai mergulhar na vida secreta das preposições. E olha, vamos ver como uma simples escolha de palavra pode transformar completamente uma história. Tipo, diferenciar alguém que visita um hospital de alguém que está internado, ou mudar um destino certo para uma simples possibilidade. Fica por aqui que vai ser interessante. Para começar, vamos pegar esta frase. O homem andou, anda a casa. É simples, né? Mas tá faltando alguma coisa, não tá? A gente não sabe direito o que aconteceu. A história tá incompleta. E é exatamente aqui que a mágica acontece. Se a gente colocar para, ele tem um destino claro. Com o ao redor, ele parece estar só explorando. Se usar para dentro, a cena ganha outra intimidade. E com de, ele simplesmente está indo embora. Percebe? Cada palavra cria um filme diferente na nossa cabeça. Essa capacidade de virar o jogo todo, de mudar o significado inteiro como uma palavrinha, é o que faz as preposições serem tão essenciais. Elas são tipo os diretores de cena das nossas frases, sabe? Definem todo o contexto, toda a ação. Ok, então vamos fundo nisso. Um jeito muito bom de entender as preposições é pensar nelas como se fossem o GPS da gramática. É sério, são elas que guiam quem está lendo ou ouvindo, mostrando exatamente as relações de lugar, de tempo e de lógica dentro da frase. A definição formal, na verdade, é bem simples. Uma preposição serve para conectar palavras, dando aquele contexto que faltava. Ela basicamente ancora as ideias, dizendo para a gente onde, quando, por que ou como uma coisa acontece. Palavras como em, sobre, com, para, a gente usa isso o tempo todo, faz parte do nosso dia a dia. Mas já parou para pensar no trabalho específico que cada uma delas tem numa frase? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Então, as preposições não estão ali à toa. Elas têm missões muito bem definidas. Vamos focar agora nas três principais, para entender de vez como elas constroem o significado de tudo que a gente fala. Localização, movimento e tempo. Guarde bem essas três funções. Elas são o pilar de tudo, dando clareza e principalmente direção para as nossas frases. Olha só como o contexto, guiado pela preposição, é tudo. Alguém pode estar no hospital, certo? Pode ser para uma visita ou trabalhando lá. Mas se a gente fala que a pessoa está dentro do hospital, no sentido de internada, a história muda da água para o vinho. A preposição é que define o status da pessoa. Uma diferença sutil, mas com um impacto gigantesco. E aqui tem outra nuance brilhante. Indo para a loja. Significa que a loja é o ponto final, o objetivo. Agora, indo em direção à loja, bom, aí a pessoa está se movendo naquele sentido, mas o destino final pode ser outro, quem sabe? É a preposição que define a intenção do movimento. Agora, quando o assunto é tempo, as preposições funcionam como um relógio de alta precisão. A gente usa as para um horário cravado, tipo às 12 horas. Na ou no para um dia específico, como na segunda-feira. E em para períodos maiores, como em junho. Cada uma delas organiza o tempo na nossa comunicação de um jeito único. Certo. Agora vamos para uma dica bem prática para a gente conseguir escapar de um dos erros mais comuns da gramática. Vale a pena prestar atenção aqui. Dá uma olhada nessa frase. E aí? O certo é foi ou foram? A tentação é enorme, né? A gente bate o olho em biscoitos frescos, que está no plural, e já quer mandar um foram. Mas, será que é isso mesmo? E aqui está o pulo do gato. O verbo tem que concordar sempre com o sujeito principal da frase. Essa parte que vem depois da preposição, o tal de biscoitos frescos, é o que a gente chama de locução prepositiva. Ela é só um detalhe extra, um coadjuvante. Não é a estrela do show. Essa é a regra de ouro. O que manda na parada é o sujeito, a estrela da frase. Aquela expressão que começa com a preposição, no nosso caso de biscoitos frescos, só está ali para dar mais informação sobre o sujeito. Ela não tem poder nenhum sobre o verbo. E pronto, tá aí a resposta. O sujeito é caixa, uma palavra no singular. Logo, o verbo correto tem que ser foi. A caixa de biscoitos frescos foi rasgada. Faz todo sentido quando a gente foca na estrela do show, não é? Bom, a gente já cobriu as ideias principais, mas olha, o mundo das preposições é ainda maior. E elas não trabalham só sozinhas, não. Pois é, não para por aí. Às vezes, as palavras se juntam e formam um time, as preposições compostas. Coisas como por causa de ou em frente a. Elas trabalham em equipe para criar significados ainda mais específicos e isso expande demais o nosso kit de ferramentas para se comunicar.
E para fechar, fica aqui uma reflexão. As preposições nos ensinam uma lição muito poderosa. Os menores detalhes é que definem a realidade. Pensa bem, se uma palavrinha de 2 ou 3 letras pode mudar uma história inteira, imagine o poder que existe em outras pequenas coisas que a gente nem nota no dia a dia. Prestar atenção nisso não melhora só a nossa comunicação, melhora a nossa percepção do mundo.